Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui é o professor Andrei Tubarão, professor de Biologia desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? Vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo se inscrevendo no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque, ó, quanto mais gente vocês trazem por cardume, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão, é um dia de resolução de questão. E assim, revisão Enem, tá? Você que vai fazer o Enem 2023, fica ligado nessa questão, fica ligado nessa revisão, porque eu vou te mostrar como é que a gente trabalha com a biologia dentro de uma questão do Enem. Porque, ó, não basta só decorar não, tá? Tem que saber aplicar. A prova do Enem, ela se torna linda, as questões de biologia do Enem, elas se tornam lindas, porque você tem que saber o assunto, você tem que saber aplicar. Então, preste atenção nela, se liga. Ó, pronto, tá aqui. Vê. O esquema representa alguns passos. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui. Espera aí, porque fica melhor para todo mundo ler. Vê. O esquema representa alguns passos de uma série de reações metabólicas transformando. Com a canetinha preta no dia, tenta sublinhar sempre, por favor, não esqueçam, tentem sublinhar sempre vamos dizer assim, o comando da questão. Ó, passos de uma série de reações metabólicas transformando o aminoácido V, fenilalanina, em quatro possíveis substâncias. Quatro possíveis substâncias. Essas reações enzimáticas são resultados da expressão, olha o nome que eu tenho certeza que vocês gostam, alelos dominantes, porque a gente lembra de genética. Azão, Bzão, Czão e Dzão. Galera, é o seguinte, olha, de cara, o que é que você já lembra nessa questão? Quando você pega esses alelos dominantes, e olha, a questão ela bota um esquema, fala de genética, aí você logo se desespera. Porque vê, a questão ela tá falando de genética, bota logo um esquema e você faz, pronto, acabou. Essa eu vou errar. Essa eu posso errar. Essa não vai quebrar meu terreno, não, porque isso é uma questão difícil. É não, tá? Essa questão é tranquila. E olha para cá, presta atenção, quando você pega isso aqui, primeiro detalhe, tá? Toda vez que você pegar essa palavrinha alelos, peraí, ó, toda vez que você pegar essa palavrinha alelos, a gente vai dizer assim, alelos, para quem não lembra, são genes, tá? São genes. Toda vez que você pega esse termo alelos, você tem que lembrar logo de gene. E outra coisa importantíssima, quando você pega essa coisa gene, lembre que gene nada mais é do que um fragmento. Ó, isso é um fragmento codificante. Isso é um fragmento codificante de DNA. Ou seja, é um pedaço de DNA. Isso é um pedaço de DNA. Não esquece, tá? Um pedaço de DNA que traz uma informação. E outra coisa importantíssima que ele fala aí, ó. Ele está dizendo que esses alelos, ó, eles são alelos dominantes, ou seja, são genes dominantes. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que os genes eles forem classificados como dominantes, se ele é dominante é porque ele consegue ser traduzido numa proteína. Olha, se ele tem esse termo dominante, é porque esse cara aqui, ó, ele consegue ser traduzido. Ó, ele é traduzido em proteína. Ele tem informação para uma proteína. Aí você pode dizer assim, ô Andrei, e se ele não fosse traduzido, se ele fosse um gene que a gente não conseguisse descodificar? Se você não conseguir descodificar um gene, ele é recessivo. Pronto. Se você não conseguir descodificar um gene, acabou. Ele é recessivo. Ele é recessivo. Então, a partir do momento que você diz que os genes eles são dominantes, é porque eles conseguem ser traduzidos. E assim, eles conseguem formar proteína. E você vai ter o gene A, B, C e D. Ou melhor, Azão, Bzão, Czão, Dzão. Porque numa convenção, eu preciso que vocês não esqueçam que na convenção, todo gene dominante tem que ser representado com a letra maiúscula. Não sei o que eu estou dizendo, não, tá? Aí vê, quando você vai para o esquema, vê como é que o esquema está dizendo. Vê. Presta atenção. Eu vou até pintar o esquema todo, porque fica muito fácil. Olha para cá. Porque o esquema e a questão parece que é muito difícil.
Mas, pelo amor de Deus, ó, ele está falando de uma substância chamada de fenilalanina, que é exatamente o aminoácido, que vai formar a tirosina, ó, e essa tirosina vai formar a melanina, a tiroxina e a adrenalina. Beleza? E ele está dizendo o seguinte, olha o que é que ele diz, ó. Ele vai dizer assim, que o alelo azão, ele codifica uma proteína que a gente vai chamar de enzima E1. Lembrem, pelo amor de Deus, que quando você pega esse termo enzima, tem gente que erra isso, viu? Olhe, lembrem que se o alelo é dominante, o dominante traduz proteína. E um exemplo de proteína são as enzimas, tá? Porque você pode ter se perdido e dizer assim, como é que o alelo vai formar enzima? Ô, monstro, enzima é proteína. Então, se a enzima é uma proteína, então a informação genética dela, ó, se a enzima é uma proteína, a receita genética dela está num gene, tá? Enzima é uma proteína. Então a receita genética dela é um gene. Não esquece disso. Aí o que é que vai acontecer? Vê, o alelo, ele pode estar guardando a informação de uma enzima. Beleza? Ele pode. E lembrem, tá? Isso é uma enzima que vocês têm que lembrar nos vestibulares, que nós consideramos a enzima como biocatalisador. Isso aqui é um biocatalisador, viu? Ou seja, isso aqui é um acelerador. Não esqueçam, por favor, que isso aqui é um acelerador natural. Ela acelera reações químicas, ó. É um biocatalisador, uma coisa vai puxando a outra, de reações químicas. Lembrem que a gente usa as enzimas para elas acelerarem, ó, as reações químicas. Uma coisa vai puxando a outra. Vê como essa questão é linda. Aí vê, a gente diz assim, o alelo azão, deixa eu aumentar aqui, o alelo azão forma a enzima E1. Mas aí depois eu tenho aqui, ó, vê, o alelo Bzão vai formar a enzima E2. Aí vê o que ele diz. Ó, o alelo Dzão vai formar a enzima E4. E aqui, ó, vê, o alelo Czão vai formar a enzima E3. Então ele está mostrando o que é que cada alelo forma, o que é que cada gene forma, qual é a proteína que cada gene forma. Vê, ele está mostrando exatamente o que é que vê, qual é a proteína de cada gene. E as proteínas são enzimas. E no esquema ele mostra, por exemplo, vocês vão dizer assim, que essa enzimazinha E1, ela transforma a fenilalanina em tirosina. A enzima E2 transforma a tirosina em melanina. A enzima E4, a tirosina em adrenalina. E a enzima E3, a tirosina em tiroxina. Aí vamos lá. Qual o resultado metabólico de uma criança recessiva para o par de alelo B? Aí vê o que é que eu disse a vocês aqui. Eu nem tinha lido ainda, tá? Vê o que é que eu disse aqui. Eu disse a vocês que quando eu tenho um gene dominante, ele é traduzido em proteína. E se o gene é recessivo? Olhe, se o gene é recessivo, então significa, ó, que esse gene ele não forma proteína. Ele não forma proteína. Ou seja, ele não é traduzido em proteína. Aí vamos para o alelo V. Vamos para o alelo B. O alelo B é esse alelozinho aqui. Quando esse alelo B é dominante, ele forma aqui a enzima. Ele forma a enzima E2. Vê qual é a interpretação. Ele forma a enzima E2. Se ele for dominante. Foi o que a questão disse no começo. Mas sendo que está perguntando se uma criança tiver ele recessivo. Olhe, se esse alelozinho aqui, B, ele é recessivo, eu coloquei aqui embaixo. Se ele é recessivo, ele não forma proteína. Se ele não forma proteína, ele não forma a enzima E2. Se ele não formar a enzima E2, eu não transformo a tirosina em melanina. Aí vê como é perfeita essa questão. Você teria que lembrar que a melanina
é uma proteína que vai trabalhar como um pigmento. E um pigmento de quem? Um pigmento da pele. Isso aqui é um pigmento, que nesse caso vai ser um pigmento encontrado principalmente na pele. Então, o que é que significa? Se essa criança tiver um gene B recessivo, ela não produz a enzima E2. Se ela não produz a enzima E2, ela não produz melanina. Se ela não produz melanina, ela não vai ter a tinta da pele. Se ela não tiver a tinta da pele, com certeza essa criança vai ter ausência de pigmentação da pele. Gabarito da questão, gabarito letra D. Pense numa questão. Pense numa questão. Aí olha os distratores, tá? Taquicardia com melanina? Não. Retardo mental com melanina? Não. Redução de peso com melanina? Não. E disfunção dos processos metabólicos? Não. Gabarito da questão, gabarito letra D. Uma ótima questão que mistura genética e essa questão aí, ó, ela misturou conceitos básicos de genética, misturou bioquímica e misturou funcionalidade de algumas proteínas, que no caso foi uma melanina, e quando a gente fala de pigmento lá na bioquímica, e aqui no Cardume, na playlist de bioquímica, na aula de proteína, eu falo muito bem disso aí. Um dos exemplos que eu dou para pigmentação é a melanina. Então, o gabarito dessa questão, ó, só poderia ser gabarito letra D. Pense numa questão. O Enem é assim. A gente tem que ter cuidado. Agora, é uma questão difícil? Não. Agora, é uma questão que você, além de saber o assunto, você tem que saber aplicar o assunto no comando da questão e misturando conceitos básicos de capítulos diferentes. Conceitos básicos de genética, para saber o que é alelo, o que é dominante, o que é recessivo, e para saber um pouquinho de bioquímica, principalmente quando a gente fala de proteína e aminoácido. Questão perfeita. O Enem é assim. Você tem que ter maturidade para responder as questões. Você tem que ter calma. Eu sei que muita calma não, porque a gente não tem muito tempo, tá? Mas é desse jeito o Enem, tá? Agora, é difícil? Não. A questão é linda, é bem montada, tá? E é a partir daí que vocês começam a se acostumar com o modelo da famosa questão Enem. Aquela coisa que todo mundo fala, questão Enem é isso, beleza? E assim, aqui no canal do Tubarão é a melhor revisão. Aqui no canal do Tubarão é quando eu mostro a vocês quais são as conexões. Não adianta só dar gabarito, como muita gente faz por aí. Tem que mostrar o porquê, tem que mostrar as conexões. E olhe, mostrando na hora, no ao vivo, só aqui com o Tubarão, beleza? Então, ó, não esquece, se inscreve aqui no canal, dá um like, deixa um comentário dando moral e distribui esse canal para os amigos, porque quanto mais gente vocês trazem para cá, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas como essa para ajudar mais pessoas como você. E assim, ei, mostrinha, que quero ver aqui, ó, quero te ver aqui nas próximas, tá? Beijo do Tubarão. Valeu!